Vamos aqui continuar. Nós estamos começando o progresso da legislação humana. Estamos na questão 794. E o barulho que vocês estão escutando, como eu falei no nosso último estudo, é da chuva, que está bem forte. Vamos lá. A sociedade poderia reger-se unicamente por leis naturais, sem o auxílio de leis humanas? Vamos lembrar, o capítulo 1 aqui dessa terceira parte, que são as leis naturais, as leis de Deus, as leis que regem o universo. Eles respondem: poderia, se as leis naturais fossem bem compreendidas e se existisse o desejo de praticá-las, então elas lhes bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Olha o que ele está colocando aqui. As leis naturais, as leis de Deus, nos bastariam, se as leis naturais fossem bem compreendidas e se existisse o desejo de praticá-las. De novo, a questão da vontade. A vontade que é a gerente da nossa mente, dos nossos desejos. Então, se nós tivéssemos verdadeiramente desejo de praticar as leis de Deus, elas nos bastariam, nós não precisaríamos de mais nada. Nós precisamos da lei dos homens. Por quê? Porque nós queremos para nós. Aquele que é mais forte vai dominar e escravizar o outro. Vai entrar na casa do outro. Vai entrar na terra do outro. Vai colocar as suas ideias, os seus pensamentos, a sua religião, a sua música, em detrimento do outro. Nós precisamos fazer uma análise do quanto nós respeitamos o outro, porque a hora que nós formos pessoas, civilizações, espíritos encarnados aqui, que têm um respeito enorme pelo outro, nós estaremos começando a caminhar para as grandes mudanças. Nós estaremos no caminho para começarmos a regeneração. Nós temos um caminho longo ainda pela frente. Vamos lá. A sociedade poderia reger-se unicamente por leis naturais, sem o auxílio das leis humanas? Poderia. Se as leis naturais fossem bem compreendidas e se existisse o desejo de praticá-las, então elas lhes bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que as nossas leis são tão estáveis? Elas precisam ser mudadas de tempos em tempos? Porque, graças a Deus, nós somos perfectíveis, nós melhoramos de tempos em tempos, nós nos aperfeiçoamos, pouquinho, mas nos aperfeiçoamos, e aí nós vamos mudando as nossas leis, as leis humanas, porque nós vamos melhorando. Ele coloca aqui: nos tempos de barbárie, os mais fortes faziam as leis e faziam-nas para si. Foi preciso modificá-las à medida que os homens foram compreendendo melhor a justiça. As leis humanas ficam mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que são feitas para todos e se justificam e se identificam com a lei natural. Quanto mais as nossas leis se aproximam das leis de Deus, da lei natural, que é a lei de Deus, mais elas estão se aperfeiçoando. E a hora que elas estão mais próximas das leis de Deus, elas não serão mais modificadas, porque nós estamos caminhando para aquilo que Deus nos colocou e nós temos todas essas leis na nossa consciência. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupa. Nós vamos ver numa das questões, se eu não me engano, salvo engano, 865, quando Kardec pergunta qual é o maior problema daquele que se modificou, daquele que se aperfeiçoou, daquele que melhorou, o que entrava, qual é o maior problema para o homem se melhorar? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. Esse é o nosso grande problema. Porque enquanto não entra o nosso interesse pessoal, a gente consegue entender, consegue ver, consegue respeitar. Pisou no nosso calo,
mexeu com o nosso interesse pessoal, a gente entende quando é para o outro. Falar é fácil, colocar em prática é que é difícil. A hora que o problema é conosco, aí a gente acha que ninguém sofre aquilo que a gente sofre, ninguém tem a dor que a gente tem, ninguém tem a doença que a gente tem, porque tudo nosso é maior. Por quê? Porque nós estamos ali vivenciando os nossos interesses. O interesse pessoal é o que nos prende, porque ele está ligado ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo. Nós juntamos egoísmo, vaidade, orgulho para as coisas que eu quero, para os meus interesses. Enquanto não mexer comigo, tudo bem. Eu tenho 500 conselhos, frases feitas, clichês de monte. A hora que é comigo eu grito, porque aí não pode. Eu sou melhor, sou perfeito, sou a última bolacha do pacote. É assim que, infelizmente, a gente se vê. Ou a gente cresce, se modifica e cresce e deixa de ser criança, ou nós vamos ficar aqui presos num planeta de provas e expiações. A gente sai desse, porque esse vai continuar o seu processo de desenvolvimento para entrar, né, estamos no rumo à regeneração. Nós vamos para um outro que esteja em provas e expiações, que é compatível conosco. Não é castigo, é compatibilidade. Nós vamos ficar juntos com os nossos iguais. A escolha é nossa, livre-arbítrio. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, os mais fortes faziam as leis e faziam-nos para si. Hoje as leis continuam sendo feitas para os mais fortes. Hoje o mais forte não é aquele que carrega a tora maior para dar na cabeça do outro. Hoje o mais forte é o que tem mais dinheiro. E ele vai em busca do poder e com o poder ele consegue colocar as leis a favor dele. Então o pobre é preso porque roubou um pão para o filho que está com fome, e o rico rouba a merenda de uma cidade inteira, de todas as crianças pobres de uma cidade inteira, o remédio de todos os doentes de um país inteiro, e não acontece nada. As leis são feitas de homens para os homens e para os seus interesses particulares. Isso só vai mudar quando nós, como sociedade, nos modificarmos. Foi preciso modificá-las, modificar as leis, à medida que os homens foram compreendendo melhor a justiça. Quando a justiça passou, como a gente consegue compreender a justiça como, digamos assim, com J maior, uma justiça igualitária para todos, que ainda não chegamos lá. As leis humanas ficam mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, que é a justiça de Deus. Isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. E nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupa. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição por meio das leis humanas. Mas, sob a influência de suas paixões, muitas vezes, o homem criou direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, que é a lei de Deus, e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. Então tem muitas leis, tem muitas injustiças que vão sendo apagadas dos nossos códigos civis, da população, conforme vai progredindo. Nós ainda temos países em que as mulheres não podem dirigir, que as mulheres não podem votar, que as mulheres não podem viajar sem a assinatura de um homem, seja o pai, seja o marido, seja o irmão. Infelizmente, são leis que ainda existem no planeta em pleno século XXI. A lei natural, que é a lei de Deus, é imutável e é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela poderia ter consagrado na infância das sociedades o direito do mais forte. Então, são as leis humanas que consagram o direito do mais forte, o direito do que tem mais poder, o direito que tem mais dinheiro, principalmente. Quem tem mais dinheiro, as leis são completamente diferentes para ele do que quem é pobre. E isso faz parte desse planeta de provas e expiações que nós estamos. Conforme progredimos, as leis vão progredir também. Nós vamos mudando essas leis. A severidade das leis penais é uma necessidade
no estado atual da sociedade? Olha a pergunta do Kardec. A severidade das leis do homem, das leis penais, é uma necessidade no estado atual da sociedade? Eles respondem: uma sociedade depravada certamente tem necessidade de leis mais severas. Para lidar com a barbárie, lidar com o selvagem, precisa. Selvagem no sentido de animalidade interna, não tem nada a ver com o primitivo. De animalidade interna, tem que ser leis duras, né? Mas leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que cortá-lo pela raiz. Somente a educação pode reformar os homens, que então não mais precisarão de leis tão rigorosas. E nós vamos ver aí, me fugiu o nome dele agora, um sociólogo aqui do Brasil, que ele dizia que nós precisamos construir muitas e muitas escolas para não termos que construir presídio. Porque quanto mais faltar a educação e as possibilidades das pessoas se desenvolverem, se aprimorarem, terem acesso à escolaridade, à educação e a trabalho, quanto mais nós matarmos a esperança do menos favorecido, porque está lá na lei do Decálogo de Moisés, lá na primeira revelação, não matarás. E existem várias formas de matar, não é só tirar o corpo, tirar a vida humana. Quando se mata a possibilidade de esperança e de crescimento de alguém, nós estamos cometendo um crime. E nós somos corresponsáveis da marginalidade que vai cair essa criança, esse adolescente que está esquecido da sociedade. Então, por isso que ele diz, somente a educação pode reformar os homens. É o conhecimento, a verdadeira educação que vai nos transformar, que então não mais precisarão de leis rigorosas. Como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e reformará muitas outras. Aguarda. Nós já reformamos muitas leis. Hoje a gente não tem mais a pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Nós não temos mais escravos, sejam eles por povos dominados ou pela cor da pele. Nós já mudamos bastantes leis que não tinham o menor sentido, né? De dizer que um negro não tinha alma. É uma coisa tão absurda que não dá nem para imaginar que as pessoas acreditavam que isso era verdade. Que pessoas que se diziam servos de Deus, religiosos, tinham escravos porque o negro não tinha alma. Nós temos uma dívida muito grande, nós como sociedade, com todos esses povos que sofreram tudo isso e que até hoje no nosso país sofrem, porque deu-se a liberdade para o negro sem nenhuma estrutura, sem nenhuma possibilidade de que ele tivesse acesso ao trabalho, à educação, a uma vida digna. E até hoje, você vai ver nas regiões mais pobres as pessoas afrodescendentes. Porque é uma consequência que vem através do tempo, da dificuldade que eles têm de acesso ao poder econômico, ao acesso ao poder político, ao acesso à educação, portanto. Nós temos que ter esse olhar como sociedade, porque ontem nós fomos negros, hoje podemos ser brancos, ou ser negros, vermelhos ou amarelos, não importa, nós vamos passar por todos os estágios, mas como humanos, como seres humanos, como civilização, nós temos que trabalhar pela fraternidade, pela igualdade para com todos. De todas as religiões, de todos os gêneros, de todas as cores de pele, de todas as formas. E agora nós vamos para influência do Espiritismo no progresso. Nós estamos na questão 798. O Espiritismo se tornará uma crença geral, né, uma crença comum, ou permanecerá restrito
algumas pessoas. É interessante porque aqui o Kardec, trazendo a doutrina, né, ele faz essa pergunta, vai ser uma crença comum? Todo mundo vai ter a noção do espírito? Ele não está falando aqui de religião, que vai ser a religião de todo mundo, não, isso não existe, cada um vai ter a sua religião, mas o que ele está perguntando, se conhecer o espiritismo, o mundo espiritual, a reencarnação, a vida após a vida, vai ser uma crença comum, é isso que ele está perguntando. Eles respondam, ele certamente, né, o espiritismo certamente, como o espiritismo como ciência, como filosofia, não como religião, certamente se tornará uma crença geral, uma crença comum, e marcará uma nova era na história da humanidade, porque faz parte da natureza e porque é chegado o tempo em que ele deve tomar seu posto entre os conhecimentos humanos. Então nós teremos os católicos que entenderão que a vida continua, que o mundo espiritual existe, que a mediunidade está ali no meio deles, o protestante da mesma forma, o budista da mesma forma, o jainista, né, o judeu, o judeu já tem a cabala, perdão. Em todas as crenças, porque a crença é uma coisa individual, vai ter o conhecimento do que se tinha, inclusive antigamente. O que eram os profetas, o que eram as pitonisas médiuns. O que acontece hoje nas igrejas protestantes que dizem que é uma mensagem do Espírito Santo? É um médium ali dentro da igreja. Dentro da igreja católica também, que é colocado como um dom, ou sei lá, tem outros nomes, é um médium se manifestando ali, dentro daquela crença, como antigamente as pitonisas, como todo e qualquer profeta, bastava ser médium para ser chamado de profeta, porque ele tinha capacidade de se comunicar com o outro lado, com o plano espiritual, para o bem e para o mal. Nós não estamos falando aqui só de comunicações boas com o espírito elevado, nós estamos falando de qualquer tipo de comunicação. O médium tem qualquer tipo de comunicação. É ele que vai saber separar o joio do trigo, e aquele que está ouvindo é que vai saber separar o joio do trigo, e isso até hoje. O que a gente tem de comunicação, o que a gente tem de bobagem, o que a gente tem de desserviço na internet é uma coisa absurda. Agora, quem tem conhecimento das obras básicas Kardec, quem tem conhecimento das obras suplementares, né, André Luiz, o Chico Xavier com André Luiz, com Emmanuel, tem base para saber, nossa, isso aqui é uma bobagem, não tem o menor cabimento. Só que a gente, vamos fazer uma análise, vamos pensar, não, isso aqui é um ensinamento verdadeiro. Quem tem base sabe distinguir. Quem tá que nem rolha no mar, a onda leva para tudo quanto é lado. Não sabe nem, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Como dizia o escritor, se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Vamos lá. Ele certamente se tornará uma crença geral, né, uma crença comum, e marcará uma nova era na história da humanidade, porque faz parte da natureza e porque é chegado o tempo em que ele deve tomar conhecimento do espírito, né, do espiritismo, ele deve tomar seu posto entre os conhecimentos humanos. No entanto, haverá grandes batalhas a travar, muito mais contra os interesses que contra a convicção, pois não é preciso dissimular o fato de haver pessoas interessadas em combatê-lo, algumas por amor próprio, né, por egoísmo, outras por causas totalmente materiais. Mas seus contraditores, encontrando-se cada vez mais isolados, serão também forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, a hora que a ciência mostrar que a vida continua, que existe a vida depois da morte, existem aquelas pessoas que têm a capacidade de se comunicar com o outro lado,
as pessoas não terão mais como combater. E os interesses pessoais é que vão aparecer ali, para se manifestar para esse lado ou para aquele lado, ou para trazer as ideias para, né, a sardinha para sua brasa. Mas terão que aceitar para não passarem por ridículos. Aqui nós vamos ver um comentário do Kardec. As ideias só se transformam a longo prazo e nunca subitamente. É o caminhar, né? É o Eclesiastes 3. Há um tempo de plantar, há um tempo de crescer, há um tempo de germinar, há um tempo de ceifar, de colher, né? As ideias só se transformam a longo prazo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que a professavam, os quais são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Vede o paganismo. Hoje, certamente, não há ninguém que professe as ideias religiosas daquela época, né? Aquela época anterior a Jesus, né? Que tinham o Deus da água, o Deus do vinho, o Deus da colheita, o Deus da caça, o Deus da guerra. Hoje, certamente, não há ninguém que professe as ideias religiosas daquela época. No entanto, vários séculos após o advento do cristianismo, essas ideias deixaram vestígios que só a renovação integral das raças conseguiu apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo, que tem feito muito progresso, mas ainda haverá, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Lembrando sempre que quando ele está falando de espiritismo, aqui ele está falando de ciência, filosofia, conhecimento da vida depois da morte, do espírito, e não de religião. Isso tem que ficar muito claro. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre as portas e lhe serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. O cristianismo tinha que estudar as ideias pagãs, os vários deuses, né? O olho por olho, dente por dente da maioria das civilizações bárbaras por onde os apóstolos foram, principalmente Paulo, né? Foi levar aos gentios, aqueles que não eram judeus. Qualquer um que não fosse judeu, porque o judeu já tinha a ideia do Deus único. Então, Paulo, além de construir a ideia do Deus único, tinha que trazer as ideias de Jesus. Ele tinha um trabalho duplo. Junto aos judeus, Jesus só teve que trazer a colocação do amor, ratificar tudo aquilo que Moisés trouxe das leis de Deus, aquelas que eram verdadeiras, né, que não eram as leis necessárias para conduzir aquela turba, aquela multidão, que são leis dos homens, mas ratificar as leis que não são verdadeiras e trazer a lei do amor. No caso aqui, a doutrina, né, os esclarecimentos, a filosofia, a ciência espírita, ela vem edificar em cima daquilo que Jesus trouxe. Por isso, o Evangelho redivivo. Por isso, né, trazer de volta o ensinamento do Cristo, né? Ou a Boa Nova rediviva, reviver os ensinamentos, o Evangelho, que é a Boa Nova, a palavra Evangelho quer dizer Boa Nova, que Jesus nos trouxe. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde está seu verdadeiro interesse. Ou seja, que os homens se compreendam. O que é compreender onde está o nosso verdadeiro interesse? É o autoconhecimento de ver aonde está o nosso calcanhar de Aquiles. Aquilo que realmente eu quero. Como disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. O que é o meu tesouro para mim? É o meu desenvolvimento, é o meu esclarecimento, é voltar para a casa do Pai pelas minhas próprias pernas,
é voltar para a verdadeira vida com crescimento, com aprendizado? Ou é ter em detrimento do ser? Esse compreendam aqui é de uma profundidade, na parábola do filho pródigo, que eu gosto mais de colocar como dos dois irmãos problemáticos, né? Porque os dois são problemáticos, aquele que dissipou toda a fortuna do pai, né? Que prodigalizou tudo aquilo que ele recebeu, dissipou tudo, e aquele que estava com o pai por acomodação, por egoísmo, né? São os dois irmãos, um estava com o pai por egoísmo, outro dissipou tudo, mas caiu em si. Esse compreender é o cair em si desse filho, que a hora que ele percebeu tudo que ele tinha, tudo que o pai dava, tudo aquilo que os escravos do pai tinham e ele não tinha mais, a hora que ele entendeu o amor daquele pai, ele volta para ser aceito, mesmo que seja como um servo, um trabalhador comum, mesmo que o pai não aceitasse mais como filho, não tinha importância, ele voltou pelas próprias pernas. E o pai vai correndo recebê-lo. É assim que Deus nos espera, que a gente se modifique, se caia em si, compreenda os seus ensinamentos, que a gente se reconheça os nossos defeitos, que ele está pronto ali para nos abraçar e nos aceitar de volta para casa. Vamos repetir aqui. Destruindo, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde está seu verdadeiro interesse. Quando a vida futura não estiver mais encoberta pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Hoje, aqui agora, nós estamos construindo o nosso futuro. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Porque a hora que nós entendemos a questão da reencarnação, não existe sentido, ele é preto, eu sou branca, amanhã eu nasço preta, amanhã ele nasce branco. Ele é judeu, eu sou cristã, amanhã eu nasço judia, ele nasce cristão. Ele é umbandista, outro é budista. Amanhã eu nasço budista, ou eu nasço umbandista, ou eu nasço jainista, numa família de ateus. Quando a gente entende o processo reencarnatório, não tem sentido fazer diferença por crença, por cor, por religião, por partido político, por time de futebol. Não tem o menor sentido. Nós estamos todos caminhando. E hoje, se hoje eu não sei respeitar o católico, eu não sei respeitar o protestante, eu não sei respeitar o umbandista, amanhã eu vou nascer numa família protestante, católico, umbandista, para mim aprender a respeitar, a conhecer e respeitar os outros. É simples assim, a lei de ação e reação. Se hoje eu não sei respeitar a mulher, na próxima encarnação eu nascerei como mulher. Se eu não sei respeitar o homem, na próxima encarnação eu nascerei como homem. E uma reencarnação expiatória. Aí é muito difícil aceitar aquele corpo, porque o sexo está na mente. As ideias estão na mente. Olhar para um corpo que eu não gosto, porque a vida inteira eu tive preconceito com o corpo feminino, e aí aquele machão machista nascer num corpo feminino, ele vai continuar tendo atração por mulheres e não vai aceitar aquele corpo que ele tem de jeito nenhum, porque é uma reencarnação expiatória. A hora que ele se aceitar, entender, aprender, ele volta a ter as suas escolhas e as suas reencarnações de prova, suas reencarnações de continuidade de aprendizado. A lei de ação e reação, ela é muito simples e muito justa. A gente faz, a gente leva. Eu envio, recebo de volta. Se eu estou enviando coisas boas, eu estou recebendo coisas boas de volta. Se for o contrário, fui eu que fiz. A escolha foi minha. Deus não tem nada a ver com isso.
Nós precisamos entender isso profundamente. Não há risco de que o espiritismo não possa vencer a indiferença dos homens e seu apego às coisas materiais? Ele está falando, não há risco de que a coisa empaque, que o homem não consiga? Seria conhecer bem pouco os homens. Nós somos perfectíveis e nós vamos melhorar, porque essa é a lei de Deus. Repetindo, seria conhecer bem pouco os homens. Pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los num passe de mágica. As ideias se modificam pouco a pouco. Desculpa, né? Quando ele coloca aqui, não há risco de que o espiritismo não possa vencer a indiferença dos homens e seu apego às coisas materiais, seria conhecer bem pouco os homens. Pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los num passe de mágica. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos. E é preciso gerações para apagar completamente os vestígios dos velhos hábitos. Gerações. Precisam se mudar gerações, civilizações. Por isso a lei de reencarnação. A gente participa, às vezes, em 2, 3 encarnações numa determinada geração, uma determinada forma de pensamento. E aí a gente se modifica e reencarna numa nova geração, com outros pensamentos, com outras ideias, e a gente vai caminhando e vai crescendo junto, vai aprendendo. Portanto, a transformação só pode operar-se a longo prazo, gradual e progressivamente. A cada geração, o que é uma geração? Não é só o tempo, não é um tempo linear, é mudança de consciência, né? A mudança de pensamento, mudança de paradigma. Então, uma geração, a cada geração, ou seja, a cada mudança de consciência, a cada mudança de paradigma, a cada geração uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo inteiramente. Mas enquanto espera, mesmo que tivesse o efeito de corrigir num homem apenas um dos seus erros, já seria um passo para o que teria feito dar. E isso consistiria num grande bem. Vou repetir. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo, rasgar o véu, né, inteiramente. Mas enquanto espera, mesmo que tivesse o efeito de corrigir num homem apenas um dos seus erros, já seria um passo que o teria feito dar, já teria sido um passo que teria feito esse homem dar. E isso consistiria num grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. É sempre o mais difícil é o primeiro passo. Depois que a gente dá o primeiro passo, que é o mais difícil no sentido da mudança, da melhora, a gente vai caminhando, aí os outros ficam um pouco mais fáceis. Por que o espiritismo, por que os espíritos não ensinaram anteriormente o que ensinam hoje? Né? Olha a resposta. Não ensinais às crianças o que é ensinado aos adultos. E não dais ao recém-nascido uma alimentação que ele não possa digerir. Nós vamos ver Paulo colocando isso. Nós não damos alimento sólido para um recém-nascido e o homem adulto não se alimenta de leite. Ou seja, cada tempo para cada coisa no seu lugar. Os ensinamentos vão vir conforme a nossa capacidade de aprender. Né? Nós vamos ver no João capítulo 16, se eu não me engano, quando Jesus coloca que eu tenho muito a vos ensinar, mas ainda não tenho condições de assimilar, de carregar, né? Não tem condições de entender o que Jesus tinha para ensinar. Então vai vir depois, o Pai enviará, né, o Consolador prometido para que esses ensinamentos cheguem até vós. São as palavras de Jesus, ele não podia colocar tudo. Como hoje, os Espíritos ainda não podem colocar tudo, é dentro da nossa capacidade de entendimento. Não ensinais às crianças o que é ensinado aos adultos, e não dais ao recém-nascido uma alimentação que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Os Espíritos ensinam muitas coisas que os homens não compreenderam ou que desfiguraram, mas que agora podem compreender. Através de seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles preparam o terreno para receber eles preparam o terreno para receber a semente que agora vai frutificar, né?
É sempre dentro da nossa capacidade de entender, dentro daquilo que nós podemos assimilar. Se você der mais do que a pessoa pode entender, é como Jesus colocou: não dai pérolas aos porcos, eles não vão saber valorizar, não vão entender. Não adianta trazer um ensinamento para nós que a gente não vai entender nada. O ensinamento tem que vir dentro da capacidade de compreensão, para que esse ensinamento nos ajude a caminhar, para que lá na frente a gente possa aprender uma coisa maior, uma coisa melhor. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso através de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? E aí nós voltamos aqui, né, na 799, né, de como o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Ele está dizendo: por que não faz um monte de milagre, um monte de aparição, um monte de coisa, porque aí convence todo mundo? Olha a resposta: quereis milagres, mas Deus os semeia abundantemente sobre os vossos passos, e ainda há homens que o negam. A vida é um milagre. A natureza, as coisas que estão à nossa volta, o amor, são milagres que acontecem na nossa vida. E a gente não sabe dar valor. Jesus realizou milagres, entre aspas, porque Jesus colocou, ele não veio deturpar nenhuma lei. Ele não quebrou nenhuma lei de Deus. Ele pura e simplesmente usou toda a capacidade que esse corpo tem, toda a capacidade que esse cérebro que nós temos tem, para manipular o fluido, né? O fluido cósmico, universal, que nós estamos mergulhados nele. Então ele manipulou essas energias e fez milagres. Para nós, o que ele fez dentro do nosso conhecimento são milagres. E mesmo assim, muitos não acreditaram, não adiantou nada. Então não é por aí. Vamos repetir: quereis milagres, mas Deus os semeia abundantemente sobre os vossos passos, e ainda há homens que o negam. Acaso o Cristo convenceu seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje em dia homens negando os fatos mais evidentes que se passam diante dos seus olhos? Não há os que dizem que não acreditam mesmo se vissem? Não é através de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, ele quer dar-lhes o mérito de converter-se pela razão. Então, o que eles estão colocando aqui? Nós temos que nos modificar por nossa vontade própria, pelo nosso livre-arbítrio, a vontade de crescer, de melhorar, de aprender, de assimilar os ensinamentos que nos são trazidos. Então, nós aqui que estamos juntos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos estudando porque nós queremos melhorar, nós queremos nos modificar, nós queremos aprender. Infelizmente, nós somos poucos. São poucos os que estão verdadeiramente estudando. São poucos aqueles que querem verdadeiramente se modificar. Mas vamos caminhando, vamos estudando, vamos trabalhando para que a gente possa, na hora que nós voltarmos para casa, para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, a gente possa colocar: puxa, eu aprendi. Eu não perdi essa minha última encarnação, eu aprendi, eu melhorei. Eu passei por provas difíceis com pandemia, com situações que criaram medo, e eu passei. Eu passei pelas provas difíceis, com 5,5, 6,5, uns com 7, mas passei. Isso que é importante. Que a gente passe por essas provas dando testemunho de conhecimento, testemunho de fé, testemunho de amor a Deus, de confiança no nosso mestre, nosso irmão mais velho. É para isso que nós estamos aqui hoje encarnados. Para aprendermos, passarmos por provas difíceis, mas por provas que nos darão força, nos darão entendimento para podermos continuar no nosso aprimoramento e, quem sabe, podermos continuar aqui nesse planeta, para começarmos um trabalho que nos levará à regeneração. Então, no nosso próximo capítulo, nós vamos ver a lei de igualdade. Até lá!